Fala galera, eu sou o Dimas, professor de Biologia, e vou estar com você aqui nessa aula de genética a respeito de genótipo, fenótipo, fenocópia e como que nós podemos estudar a árvore genealógica, o heredograma, certo? Bom, a genética ela é o ramo da biologia que se preocupa em estudar como que as informações hereditárias são passadas ao longo das gerações, certo? Ou seja, como que nós conseguimos transmitir, né, características que nós possuímos adiante para os nossos filhos, para os nossos netos. E aí nós podemos observar que para genética vão aparecer alguns termos bastante importantes. Por exemplo, genótipo, galera. Genótipo se refere a todos os genes de um indivíduo. Então, quando a gente olha para o gene, o que é o gene? O gene nada mais é do que uma parte do DNA, parte do material genético que o indivíduo tem, está aqui dentro de seus cromossomos. Então, aqui a gente pode ver que em dois cromossomos homólogos, lembrando que os indivíduos são diploides, né? Falando aqui de humanos, basicamente, nós humanos somos organismos diploides, ou seja, temos lá metade dos cromossomos vindos das nossas mães e a outra metade vindo do nosso pai, né, de nossos pais. Ou seja, aqui nós conseguimos observar que dentro de um mesmo cromossomo nós temos diferentes genes que poderiam se referir à expressão de determinadas características, por exemplo, cor do olho, cor do cabelo, né, altura, enfim. E para cada característica, nós vamos observar que há um gene correspondente no cromossomo homólogo ao lado. E para isso nós usamos o termo alelo. Nós falamos que esses genes são alelos, ok? Esses genes, eles vão determinar uma característica. E para isso a gente vai, para essa característica que vai ser expressa por esse gene, nós vamos dar o nome de fenótipo. Ou seja, o fenótipo nada mais é do que o resultado da expressão de um gene. Quando a gente olha para a aparência física, por exemplo, a cor da pele, né, a tonalidade da cor da pele de uma pessoa, ou a cor do cabelo, o tipo de cabelo, se é liso, se é enrolado, se é crespo, se é fino. Para isso, nós temos a característica sendo observada, e isso é o fenótipo, mas ela consegue ser observada a partir do genótipo. Importante, galera, saber que o fenótipo ele é influenciado pelo genótipo, então para você expressar uma determinada característica, você depende do fenótipo, mas o ambiente também pode influenciar junto com o genótipo. Como assim? Pensa na cor da pele, uma pessoa de pele mais clara. Uma pessoa de pele mais clara, se ela tomar mais sol, ela vai acabar ficando um pouco mais escura, né? Ficar bronzeada. Se ela tomar menos sol, então aí o ambiente ó, é mais luz ou menos luz. Ela vai acabar ficando com a pele mais clara. Então lembre-se que o fenótipo pode ser também influenciado pelo ambiente, ok? E aí, quando a gente fala de fenótipo e genótipo, existe aqui um exemplo bastante clássico, né, em que a observação da tonalidade do pelo de coelhos Himalaia vão conseguir mostrar para a gente essa característica da interação dos genes com o ambiente. Esse coelho é de região, ele é comum de existir em regiões mais frias. E o que que acontece, galera? Ele expressa duas cores diferentes para a pelagem dele. E a expressão da cor depende da temperatura. Nas extremidades, o coelho ele tem coloração preta. E por quê? Porque nas extremidades a temperatura geralmente é mais baixa. E isso faz com que o gene para a produção de pigmento preto possa ser expressado, possa ser ativado. Agora, nas regiões do corpo onde esse gene não está sendo ativado, nós observamos a falta do pigmento, porque o gene ele fica inativo, certo? Então, em temperaturas mais baixas, o gene fica ativo, fica preto. Em temperaturas mais elevadas, onde o gene não está sendo ativado, ele fica inativo, então a cor do coelho fica branca. Como é que os caras conseguiram comprovar isso? Dá uma olhada aqui, pessoal. Existe um experimento bastante clássico em que eles pegavam os coelhos, raspavam as costas desses coelhos, então tirava a pelagem, deixava a pele aqui exposta e colocava em seguida uma bolsa de gelo.
que acontece nessa bolsa de gelo? Ó, o gelo ele baixa a temperatura daquele local. Então, as células da pele que vão produzir, né, o pelo na sequência, quando esse pelo crescer, ele vai crescer com a tonalidade preta. Por quê? Ó, porque a temperatura mais baixa ativa o gene para a produção do pigmento, certo? Então, esses genes para a pelagem escura, eles se tornam ativados e são expressos aí em temperaturas mais baixas. Isso acontece também com a melanina. E o que é a melanina, galera? A melanina é uma proteína produzida em células da pele, chamadas de melanócitos, sendo que ela é importante para proteger o nosso DNA, as nossas células contra a radiação ultravioleta vinda lá do Sol. Então, pessoas que produzem mais melanina têm a pele mais escura, ficam mais protegidas. Pessoas que produzem menos melanina, elas têm a pele mais clara. Então, veja só que a produção da melanina, que seria o fenótipo, né, depende do genótipo. Mas, como eu falei, se você tiver em maior influência solar, em regiões de maior influência de luz solar, né, regiões mais quentes, por exemplo, uma região de deserto, a pessoa toma muito sol, ela acaba ficando com a pele mais escura, ok? Mas lembre-se que no final ainda depende de quais genes, né? Então, como se trata de uma herança quantitativa, a produção de melanina também depende do número de genes dominantes aí para essa característica. Existe também o conceito de fenocópia. Qual que é a diferença de fenocópia para fenótipo? Fenótipo é aquilo que você está observando de característica a partir de um determinado gene ou de determinados genes. Fenocópia, galera, seria uma variação do fenótipo, uma variação fenotípica que se assemelha a uma mutação. Então, é como se o fenótipo tivesse mudando por conta de uma mutação, mas não é uma mutação. Por quê? Porque é causado por influência do ambiente, mas não pode ser transmitido aos descendentes, por exemplo. Então imagina aqui comigo, ó, dá uma olhada, para entender o que é fenocópia. Nosso amigo aqui, Johnny Depp, querido Johnny Depp, Jack Sparrow, né? Então imagina que o Johnny Depp, ele tem os genes para ser o Johnny Depp. Então o fenótipo que você está observando aqui é a partir dos genes Johnny Depp. Só que existe a sua fenocópia, tá aqui, ó, uma modificação por conta do ambiente, né? Então agora o Johnny Depp lá que tinha cabelo liso, tá com cabelo dreadado, cheio de dreads aqui, tá com uma variação fenotípica, tá mais bronzeado, né? Ou seja, se o Johnny Depp, apesar de sofrer uma variação fenotípica, vamos supor que o Jack Sparrow tivesse um filho, né? Sabendo que o Jack Sparrow nada mais é do que uma variação fenotípica do Johnny Depp, ou seja, uma fenocópia do Johnny Depp. Como é que nasceria o bebê? Oh, nasceria fofinho assim, ó, bebê de Jack Sparrow? Não, né? Não, isso não acontece, tudo bem? Nasceria um bebê aqui com as características principais do Johnny Depp, beleza? E não do Jack Sparrow. Quando a gente traz isso para a biologia, repara aí que existe um exemplo bastante legal. Diabetes mellitus. A diabetes é um tipo de doença que ela pode ser de característica hereditária, então a pessoa pode receber o gene para não produção ou produção errada da insulina, mas existe também uma forma de diabetes mellitus em que a pessoa adquire a diabetes ao longo da vida. Só que ela, se a diabetes for adquirida, ela não consegue passar adiante caso ela se reproduza. Se ela tiver um filho, não significa que esse filho vá desenvolver diabetes. Maravilha? E aí a gente chega no estudo do heredograma. Bom, antes de nós observarmos um heredograma propriamente dito, dá uma olhada comigo aqui, ó. Quais são os principais símbolos que aparecem, né, no estudo da genealogia, ou seja, de um heredograma? Primeiro, pessoal, quadrado não pintado, macho não afetado para uma característica. Quadrado pintado aí, preenchido, macho afetado, homem afetado. Bolinha não pintada, mulher não afetada ou fêmea não afetada. Bolinha pintada, fêmea afetada. Se aparecer um losango, significa que o sexo não foi definido. Então, não sabe se é um menino ou se é uma menina. Heterozigotos, ou indivíduos heterozigotos para uma determinada característica, vão aparecer aí com metade, né, do símbolo pintado, preenchido. E se for uma fêmea
portadora de uma característica. O que significa uma fêmea portadora? Ela tem um gene para uma determinada característica, mas esse gene não está sendo expressado, ok? Então, poderia ser um gene recessivo, né? Um gene recessivo que não está sendo expressado, já que ela poderia ser heterozigota. Indivíduos não afetados, então, portanto, símbolos não preenchidos, indivíduos afetados, símbolos preenchidos. Casamento, a gente indica o casamento, então, por casamento você entenda reprodução, quando os indivíduos estão se reproduzindo, você entenda isso como um tracinho entre um círculo e um quadrado, ok? Claro que aqui a gente está se referindo única e exclusivamente à reprodução, geração de filhos. Casamento consanguíneo, nós representamos por dois tracinhos entre uma bolinha e um quadrado. Morte, tracinho no indivíduo. E pais não afetados com menino afetado. Então, você tem um tracinho entre os pais, certo? Casamento. E a partir desse traço horizontal sai um traço vertical, indicando que o símbolo agora que vem na sequência é um filho desse casal, certo? Então, aqui, casal de pais não afetados com um filho, um menino afetado. Gêmeos fraternais, galera, nós representamos, né? Então, se aqui tivesse, a partir desse casal, tivesse gêmeos, irmãos gêmeos saindo, os fraternais, eles podem ter ou não o mesmo sexo. Então, repara só aqui, nesse caso, uma menina e um menino, né? No de baixo, dois meninos. Mas por quê? Porque eles são chamados também de gêmeos dizigóticos, são gêmeos que não são idênticos, não têm a mesma característica genética, porque são formados a partir de espermatozoides e óvulos diferentes, beleza? Agora, gêmeos monozigóticos, o mais comum é que seja formado esse triângulo aqui. Então, por exemplo, ó, nos gêmeos monozigóticos, sempre os filhos são do mesmo sexo. Por quê? Porque eles são formados a partir de um único zigoto, por exemplo, um espermatozoide e um óvulo se encontrando, formando um único zigoto. Esse zigoto, mais para frente, se divide em dois embriões, então significa que os indivíduos que vêm a seguir, eles têm a mesma característica genética, certo? E olhando aqui um heredograma, dá uma olhada aqui, galera. O que a gente acha, né, nesse heredograma ou árvore genealógica, mesma coisa. Primeiro, nós temos a linhagem dos pais, dos avós e dos filhos desses pais, certo? Então, portanto, seria o equivalente à geração parental, os avós, geração F1 dos pais e geração F2. É mais comum que a gente observe o número romano indicando qual que é a primeira geração. Então, aqui, ó, os avós vêm antes dos pais, então geração 1. Geração 2 aqui seria 2 em algarismo romano, seria a geração dos pais, e geração 3 em algarismo romano também, aqui, a partir, indicando os filhos. É comum também que a gente enxergue, né, números arábicos aparecendo da esquerda para a direita, indicando aí, quando se tratar de irmãos, por exemplo, quais foram os primeiros filhos. Então, significa que o indivíduo 1 aqui nasceu primeiro, depois nasceu o segundo filho, depois nasceu o terceiro filho, certo? Então, se alguém te perguntar onde está o indivíduo 1.3, nesse nosso exemplo, tá aqui, ó, geração 1, algarismo romano, indivíduo 3. 1.3 seria, portanto, uma avó paterna. Como assim avó paterna? Pensando nos filhos. Então, o pai desses filhos está aqui, a mãe dele, né, representada aqui como indivíduo 1, 3, certo? Se a gente quisesse achar aqui onde está o filho mais velho, está aqui, né? Terceiro filho gerado a partir desse casamento. Então, casamento, barrinha horizontal, filhos indicados aí por barra vertical. Beleza, galera? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado vocês e aguardo vocês aqui na nossa próxima aula. Valeu, um grande abraço.